Olá, eu sou a professora Aline, da disciplina de arte, e hoje acompanharemos a aula 9 do 7º ano. Falaremos hoje sobre o fauvismo. Já como início, tem o exemplo de uma pintura bem comum no fauvismo, do artista chamado Henri Matisse, que se chama A Dança. Essa pintura foi feita em 1909. Antes de vermos características e uso das cores, observe que essa pintura tem poucas cores e não representam realmente a realidade, né? As pessoas estão então até em um tom de laranja. Como objetivos da aula, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. O fauvismo, então, ou fauvismo, também chamado, foi um movimento artístico heterogêneo associado à pintura e teve sua origem na França no início do século XX. Sua tendência foi desenvolvida entre os anos de 1905 e 1907. Como exemplo de obra, também do Henri Matisse, temos Harmonia em Vermelho, de 1908. Destaco também o vermelho intenso, né, que se funde parede e mesa, parecem uma coisa só. A principal característica desse movimento foi a utilização da cor pura, sem misturas, de modo a delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras. Então, nessa obra temos bem esse exemplo das cores puras, né? Nas demais anteriores também. Então, vou voltar aqui. Nessa da Harmonia em Vermelho, como eu falei, a mesa se funde à parede, então apenas uma leve linha escura delimita os espaços. Então, nós conseguimos identificar que é uma mesa porque há objetos sobrepostos nela, a posição da mulher. Então, vemos a mesma estampa também, né? O mesmo padrão do desenho na parede e na mesa. Então, essas cores puras utilizadas é uma grande característica do fauvismo. O fauvismo teve início ainda no ano de 1901, na França, porém ele só foi reconhecido como corrente artística em 1905. Nesse momento, os artistas que compunham o movimento fizeram a primeira aparição pública no Salão de Outono, em Paris. No ano seguinte, em 1906, organizaram uma exposição no Salão dos Independentes. Foi justo nesta ocasião, na exposição do Salão dos Independentes, que o grupo recebeu o nome Les Fauves, expressão francesa que significa as feras. Agora eu pergunto para vocês, por que será que receberam esse nome de as feras, né? O que teria, né? Pensando em feras, lembramos de algo selvagem, algo bruto. Por que será que foi atribuído então esse nome ao grupo, né? Os artistas foram chamados de feras ou selvagens por um renomado crítico de arte quando tentou descrever a sensação causada ao observar uma única obra clássica cercada por pinturas fauvistas. Então, imaginem uma grande obra clássica, um exemplo a Mona Lisa, né? Imaginem ela exposta no centro de várias pinturas super coloridas, com cores muito gritantes e que, né, de certo modo, fogem da sua realidade. Então, esse crítico de arte imaginou como feras, como sendo, então, feras ao redor de algo inocente, né? Como sendo essa pintura clássica. Essa característica das cores bem gritantes, ela realmente dá essa sensação de ser algo selvagem, algo bruto, né? A maneira das pinceladas bem marcadas, né? Nós vemos aqui nessa faixa de mar, que seria, né, a areia aqui representada em vermelho, o céu em vermelho também. Então, nessa pintura do André Derain, nós vemos a mesma característica das anteriores, cores muito fortes e que não condizem realmente com a realidade, como o céu vermelho, né? A arte fauvista busca levar o ser humano ao seu estado natural por meio de uma estética primitivista, tal qual o estado de pureza das criações infantis. Por que se tem essa comparação com a criação infantil?
porque as crianças não têm medo da cor, eu poderia dizer, né? Então, tem essa utilização para as crianças, o céu pode ser cor-de-rosa, pode ser azul ou vermelho, não tem essa preocupação com o estar certo ou errado. Então, a gente pode comparar essa característica também. Nessa pintura também vemos, né, um grande predomínio de vermelho, laranja e que de certa forma até traz calor quando a gente observa. Os artistas desse movimento não se preocupavam com os aspectos da composição na pintura, mas sim com as qualidades expressivas que a interpretação pessoal poderia causar. Então, essa interpretação pessoal vem muito, né, de como eu vejo. Como neste exemplo, né, eu comentei, para mim traz até um calor pelo uso das cores quentes, né, predomina muito esse vermelho, amarelo e laranja. Já no retrato da Madame Matisse, feito, né, pelo pintor Matisse, de 1905, não há essa predominância tanto de tons vermelhos, mas nós vemos uma Madame séria, né? Mais adiante vamos comentar sobre essa linha esverdeada, então, que está no centro do seu rosto. Um pouco mais sobre o Henri Matisse. Ele foi um grande nome para o fauvismo. Nascido em 1869, morreu em 1954. Foi um pintor, desenhista, gravurista e escultor francês. Sua obra é considerada uma das expressões mais significativas da arte de vanguarda. Foi um dos fundadores do fauvismo, né, que foi um dos primeiros movimentos, então o primeiro movimento moderno do século XX. O modernismo, de modo geral, a gente pode citar como um rompimento do tradicional. Então, como nas pinturas que a gente observa, realmente é um rompimento com o normal, né? O que seria o que nós observamos no dia a dia. Então, o modernismo traz essa quebra desse tradicional, traz essa liberdade para os artistas. Então, principalmente no fauvismo, eles esbanjam na cor. Ele exibiu sua famosa Mulher com o Chapéu em 1905, na exposição então do mesmo ano. Nessa pintura nós vemos muitas cores também, a ousadia na cor, até alguns traços de verde, azul na pele, no rosto, que um pintor que vai retratar aquilo que se observa, fazer um retrato seguindo um modelo observado, não vai utilizar, não vai deixar exposto esses tons de cores, né? Não é algo natural do ser humano. Nesta pintura, traços rápidos de cores, azuis, verdes e vermelhos, formavam uma visão enérgica e expressiva da mulher. A aplicação de tinta bruta, que deixava exposta áreas de lona crua da tela em si, né, era terrível para os espectadores da época. Então vem aí com essa modernidade, com esse toque novo que incomodou, né, algumas pessoas no período sim. Aqui falando um pouco mais então do retrato que nós já vimos anteriormente, o retrato da Madame Matisse, do Henri Matisse. Ele é composto em tonalidades puras. Esse retrato de Madame Matisse tornou-se referência do movimento fauvista, uma das obras ícones também. O seu nome deriva da audaciosa faixa verde amarelada que abaixo dos cabelos azuis separa verticalmente este rosto intenso em um lado sombrio e outro luminoso. Então, a faixa verde, verde amarelada, amarela esverdeada, que está no centro do seu rosto, ele quer dividir uma área mais sombrio, que é até um pouco mais esverdeada, se nós observarmos de perto, e o outro mais claro, com o tom da pele. Então, visualmente, na época, muitas pessoas acharam, poxa, mas isso está errado, né? Essa cor ali não tem nada a ver. Mas, para o movimento, tinha total sentido, porque vinha com essa intenção das cores, né? Uma explosão de cores. Nesta obra, Grande Interior Vermelho, ela é uma das últimas pinturas a óleo realizadas por Matisse. É a síntese máxima de sua obra. Assim como lá no início tinha a mesa vermelha e a parede vermelha com o mesmo padrão, né, de estampa, aqui nós vemos, como o nome já diz, Grande Interior Vermelho, onde tudo é vermelho e o que delimita as mesas, o banco, janelas são então os contornos do seu desenho. Outro grande artista influente no fauvismo é o Georges Braque, de 1882 a 1963.
Foi um escultor, gravurista e pintor modernista francês. É considerado um dos principais representantes do cubismo na França. Mas aí vocês podem pensar, poxa, estamos falando do fauvismo, mas vem um artista cubista? Então, os artistas, de modo geral, eles podem ser influenciados por diversos movimentos, diversos períodos e estilos de arte. O Georges Braque, ele teve grande reconhecimento no fauvismo no início da sua carreira artística, Ele se destacou então com a pintura de paisagens. Temos como exemplo de suas obras Costa do Mar Amarela, de 1906, então do Georges Braque. Vemos ela muito parecida com as anteriores, O uso das cores, essa pincelada grossa que se deixa aparecer. Outro grande pintor também do fauvismo foi o André Derain, de 1880 a 1954. Foi um importante pintor, ilustrador e escultor francês da primeira metade do século XX. Foi um dos fundadores e difusores do fauvismo. Atuou também como cenógrafo e figurinista. Suas obras também são identificadas em determinados momentos de sua vida artística, no contexto do realismo e do cubismo. Então, o mesmo que acontece com Georges Braque também aplica-se então ao André Derain, que também teve interferências então no realismo e no cubismo, movimentos diferentes que têm intenções diferentes, características. Do André Derain temos Barcos de Pesca, de 1905, vemos muito parecido com as obras anteriores também. Essa obra mostrou uma superfície mais tranquila que o resto dos fauvistas, produto da aplicação de tonalidades quentes e harmônicas. Aí nós temos então uma característica mais leve do fauvismo, porque ele utiliza um pouco mais a mistura das cores, algo um pouco mais sutil. Então nós vemos nas velas dos barcos uma certa mistura de tons, de cores, A sua representação mostra também, talvez mais fácil de identificar esses barcos de pesca. Entre suas obras mais importantes estão o Porto de Londres, de 1906, e o Porto de Culiori, em 1905. Ambos, então, lado a lado, vemos que eles são parecidos no seu uso das cores, na colocação dos elementos. Assim encerramos mais uma aula de arte. Convido vocês a realizarem as atividades propostas da aula. Um grande abraço e até a próxima!